A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Semana intensa na Câmara dos Deputados, com a pauta econômica que interessa ao governo federal, mas também ao Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Semana começando cheia de pautas, hein, Rodolfo Lago? É verdade. Temos na Câmara dos Deputados, você que está aí do outro lado, já se preparar para essa semana em Brasília, capital federal. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, fez inclusive uma reunião de líderes no final de semana e já tinha dado noção na sexta-feira, com alguns recadinhos nas redes sociais, dizendo que essa pauta econômica seria de fato a prioridade dessa semana. E não deu outra. Já começa hoje a segunda-feira quente em Brasília, sendo que os 3 assuntos que foram escolhidos para definir essa pauta econômica que, como dissemos, interessa ao governo e também ao Congresso Nacional, ela traz, primeiramente, o arcabouço fiscal, que já passou pela Câmara, mas teve que voltar depois das modificações no Senado, a reforma tributária, que se iniciou na Câmara e é uma tramitação que também terá que passar pelo Senado, e, por último, nós temos a pauta econômica que mais interessa a alguns setores da economia, que é justamente a questão do CARF, porque define algumas regras e controles fiscais. Portanto, a semana é dedicada à pauta econômica. Agora, será que essa pauta de fato desenrola? Pois é o que a gente precisa ver. O que fez o presidente da Câmara, Arthur Lira? Ele convocou uma reunião de líderes, e isso é uma coisa inusitada aqui em Brasília, para domingo. Reuniu já os líderes no domingo e ele baixou uma determinação de que essa semana não vai haver depoimentos em CPIs, depoimentos de ministros em comissões, para concentrar tudo na votação desses temas. Então, ele quer ver se consegue votar a reforma tributária até sexta-feira, e tem todas essas outras 2 pautas aí que estão no plenário da Câmara, que são a regra a respeito do CARF, né, do Conselho de Recursos Fiscais. Recursos fiscais e o arcabouço fiscal. Essa questão do CARF, ela está trancando a pauta da Câmara. Quer dizer, ela então precisa ser votada antes para que o arcabouço fiscal possa ser votado. Como a reforma tributária é um projeto de emenda constitucional, não tranca, dá para ser votado. Mas, enfim, a ideia é votar o CARF para poder votar o arcabouço fiscal. Agora, a questão do CARF é um pouco polêmica, né, Alexandre? Ela é polêmica porque ela tira do governo poderes que o governo hoje não quer perder. E, neste caso, você tem... na verdade, restitui ao governo... Exatamente. Desculpe, eu fiz a troca, mas restitui ao governo poderes que ele perdeu. Exatamente. E aí que está o grande problema. Ela dá ao governo o que eles chamam de voto de qualidade. Quer dizer, se houver empate no Conselho, quem desempata é o representante do governo. E aí, como é um lugar de recursos fiscais, os empresários dizem que vão perder ali a possibilidade de fazer esses recursos. Isso tinha sido modificado justamente dando a chamada parcela da sociedade a essa autonomia, ou esse poder. E agora justamente quer se voltar ao governo, para este governo atual, o poder de decisão. Essa realmente é a polêmica. Mas, ao que tudo indica, no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara, já tem um consenso sobre isso. O arcabouço, de certa maneira, ainda pode ser um entrave maior
do que o próprio CARF. Agora, a reforma tributária a gente não tem dúvidas, né, Rodolfo? Essa eu acho que segue o ritmo já previsto e deve ir para o Senado. Sendo que essas 3 matérias sendo votadas essa semana, e pelo menos tendo uma decisão de encaminhamento, como a gente estava dizendo aqui antes de iniciar essa gravação, abre espaço para que de fato seja votado o que interessa ao parlamento. Porque pela regra constitucional o Congresso só pode entrar de férias depois de votar a famosa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa sim, sendo votado, o Congresso faz o seu recesso dia 18, né? Em princípio, o Congresso entraria em recesso no dia 18, mas o Congresso só pode entrar em recesso se votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias depende da aprovação do arcabouço fiscal, porque senão o governo ficaria obrigado a prever a Lei de Diretrizes Orçamentárias pela regra anterior, que é a regra do teto de gastos. Então a gente tem aí uma semana intensa de muita movimentação para ver se esses 3 assuntos terminam a semana aprovados na Câmara. Como a gente gosta aqui de falar, previsão política em Brasília é difícil de se fazer, mas pelo menos está iniciando a semana com quem de fato comanda o processo, que é o presidente de uma das casas, Arthur Lira, e os seus líderes tendencionando para este assunto ou para este lado. Se cerraremos a semana com esses assuntos concluídos, é acompanhar aqui diariamente o nosso conteúdo para levar para você a análise e também os bastidores da capital federal. A gente vai estar acompanhando toda essa movimentação e trazendo para vocês todos os detalhes. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã.